Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então sobre a litosfera com relação à sua dinâmica e à sua estrutura. Nós vamos dar início então aí a esta parte, né, sobre um componente aí do nosso planeta. Então, vamos iniciar mostrando aí essa imagem para vocês que aqui nós temos a hidrosfera. Então, por meio da imagem, nós podemos visualizar o que? A interdependência dos diferentes domínios da natureza. Primeiro, hidrosfera, a quantidade de água, a atmosfera, quantidade de ar, de gases aí ao redor do planeta, e a litosfera, que é a parte sólida, é onde a gente constrói as casas, onde a gente pisa, né? Seria ali as rochas e o solo, propriamente dito, e a união delas nós vamos ter o que a gente chama de biosfera, que é onde a gente vai encontrar vida, né? Então é isso que a gente encontra. Lembrando que o Sol é a nossa fonte, né, de energia principal, né, que vai movimentar e mover todo o nosso planeta. Tudo bem? Então vamos lá. A imagem que a gente viu ali anterior, ela mostra a interdependência existente, então, entre a litosfera e as outras importantes partes que compõem a Terra. Primeiro a gente vai ter então a parte da atmosfera, que é aquela parte de porção gasosa, e é onde a gente tem ali o ar que nós respiramos. A hidrosfera, então, é o conjunto das águas do planeta, e a biosfera é o conjunto da vida, formada aí por milhões, né, de espécies de animais, tanto de animais quanto de vegetais, de todos os tipos, certo? Que vão então dependem aí do funcionamento das demais partes para o seu desenvolvimento. Quero dizer que os seres vivos precisam então da água, do ar e da terra, né? Litosfera, então, é uma palavra de origem grega, tá? Que vem aí, que significa rocha, ou, né, literalmente, esfera de rocha, né? Compreende, então, a dinâmica e seu funcionamento, ou seja, compreender seu funcionamento, como que ocorre a sua dinâmica, é objeto do estudo de agora em diante, tá? A litosfera, então, olha lá, ela começou a se formar com o surgimento da Terra e acredita-se que isso tenha mais de 4,6 bilhões de anos. Os primeiros seres vivos apareceram relativamente, né, cedo. Assim, assim que a superfície se resfriou. A gente fala de ser vivo, tá? Agora, quando a gente fala de seres mais evoluídos, como os animais, isso levou muitos e muitos anos, né? Então, no momento em que a superfície começou a se resfriar, né, que levaram apenas alguns milhões de anos, começaram então a habitar o nosso planeta. Então, essa aqui é uma representação artística do provável ambiente onde se originou a vida, conforme teorias aí mais aceitas atualmente. Praias primitivas nas quais havia uma confluência de água, luz e calor. Tá? Então é isso que a gente tem. E aí, dando continuidade, olha lá, em contrapartida, demorou muito, ou seja, bilhões e bilhões de anos, até que se desenvolvesse espécies capazes de nadar, como no caso dos peixes, e mais adiante para a vida que, né, para que a vida pudesse ultrapassar o meio aquático. Então demorou muito para vir os primeiros seres vivos, que a gente entende que eles eram marinhos, e demorou ainda mais para que eles saíssem do ambiente aquático e fossem para o ambiente terrestre. Mas um longo período de eras foi necessário até que surgissem aí os primeiros mamíferos, como nós, seres humanos, né? Que por sua vez vieram a viver na litosfera terrestre há um tempo geológico relativamente curto. Então a gente está falando de períodos muito longos, né? Isso porque o nosso planeta existe por um período tão extenso que foi preciso então criar uma nova escala. Não é aquela escala que a gente usa hoje como segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. A gente está falando de algo muito maior. Então a gente usa eventos geológicos para fazer essa distinção. Então nós estamos falando de tempo geológico. Então olha lá, ó, há cerca de 350 a 400 milhões de anos, essa espécie que aparece aqui, que é um peixe sarcopterígeo, que apresentava a barbatana com músculo, fez a transição da vida aquática para a terra firme. Essa espécie modificou o uso de suas nadadeiras, que passaram a servir como pernas, tá? Originando o grupo dos tetrápodes.
constituído por anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, acredita-se que essa foi a espécie que fez a ligação do ambiente aquático com o ambiente terrestre, tá? E aí, já que a gente está falando de tempo geológico, nós temos essa imagem aqui, ó, que eu vou trabalhar com vocês em pedaços, tá? Nesse quadro aqui, então, nós temos aproximadamente 4,6 bilhões de anos de existência do planeta Terra. E aí ele vai ser dividido para que a gente possa poder entender. E ele ocorre nesse sentido, de baixo para cima, tá? Quanto mais aqui embaixo, mais antigo, quanto mais aqui em cima, mais recente, tá? Então nós vamos perceber que os seres humanos vão aparecer só aqui em cima, tá? E aqui nós vamos ter todo um desenvolvimento. Então vamos começar aqui de baixo. Olha lá, nós temos aqui o período chamado, porque daí ele é dividido, o tempo geológico, em éon, era, período e principais eventos. Então, nós temos lá, ó, né? Aqui, ó, no éon, nós temos o Adeano, tá? A ausência da vida, formação de primeiras rochas, resfriamento da Terra, forma-se a Lua, fases de agressão na Terra, porque não tinha essa camada de ar protegendo ela, tá? Então, constantemente ela era bombardeada aí por partículas do espaço. Aí nós temos o outro período, uma outra fase aqui chamada de Arqueano, tá? Surgem os primeiros seres vivos, ou seja, acredita-se que foram as primeiras bactérias, primeiros fungos. Formação da crosta terrestre, chuvas intensas dão origem aos oceanos. Aí nós temos o Proterozoico, né? Que é o ambiente, né? Torna-se menos hostil à vida, aumento do oxigênio na atmosfera, diversificam-se os seres vivos, ou seja, começam a se diferenciar. Primeira glaciação, né, de extensão continental, e formam-se grandes depósitos minerais metálicos. E aí a gente vai indo, vai subindo, tá? Nós temos então aqui a próxima etapa, que aí a gente passa para o período aqui, ó, do Paleozoico, né? Que é subdividido em períodos. Cambriano, aonde nós temos a consolidação do supercontinente Gondwana, tá? Ordoviano, nós surgem os peixes e as plantas muito simples. Silurianos, né? Siluriano, onde as plantas e animais invertebrados invadem os continentes. Devoniano, surgem as primeiras florestas, os primeiros anfíbios e os primeiros insetos. Carbonífero, surgem os primeiros répteis e formam-se os grandes depósitos de carvão mineral do hemisfério norte. Permiano, tá? Agregação do supercontinente, né, Pangeia, tá? Aí nós temos aqui, ó, na continuidade, ó, já vindo para o Mesozoico e Cenozoico, nós temos aqui, ó, no Mesozoico, 3 períodos importantes relacionados aos dinossauros. Triássico, que surgem os dinossauros e outros répteis e mamíferos. Lembrando que os seres humanos nunca conviveram, tá, com os dinossauros. Nós somos de períodos diferentes. Jurássicos, surgem as primeiras aves, é o domínio dos dinossauros, e o Cretáceo é a extinção dos dinossauros, surgem plantas como com cores e frutos, formam-se as bacias costeiras, que darão origem a depósitos de petróleo e separação aí da América do Sul com a África. Aí a gente entra na última era, que é dividida em terciário, mais antiga, quaternário, mais recente. Na terciária, nós temos essas características. As glaciações se intensificam, surgem a inteligência humana e o gênero Homo, que é o nosso ancestral. Desenvolvem-se os bovinos e os passarinhos, as florestas então se retraem e as savanas se ampliam. Ocorre a formação da Antártida, surgem os primeiros cavalos e baleias, formação das primeiras cadeias montanhosas, a Terra assume a sua configuração geográfica atual. E por último, no período quaternário, nós vamos ter o quê? Ó? A Terra continua em constante evolução e transformação, o ser humano interfere na natureza com consequências positivas e negativas, né?
Essas ainda independentemente eram conhecidas, tá? A gente está falando disso lá da pré-história. Aparecem as primeiras sociedades humanas, as geleiras continentais se retraem e o clima melhora e a espécie humana se espalha aí por todo o mundo, tá? Então a gente tem aí essa evolução dentro dessa escala, né, geológica, tá bom? O que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.